Quando abri a mala para levar para o porão, o som que saiu não era metal nem papel. Era gente chorando, abafado, como se viesse de dentro dos bolsos. Sou comissária há alguns anos e nunca falei sobre isso com ninguém. Só quem trabalha em voo longo sabe o tipo de coisa que a gente vê e é obrigado a fingir que não viu. Mas esse dia foi o que me fez entender o que é o verdadeiro silêncio dentro de um avião. Era um voo internacional, saindo de São Paulo com escala em Lisboa e destino final em Paris. Tudo parecia normal. Passageiros cheios de bagagem, famílias voltando para casa, outros indo tentar a vida fora. O embarque foi tranquilo, mas o que sempre me chama a atenção são os olhares. Tem gente que parece carregar algo escondido no corpo. E tinha um casal assim, sentados perto da fileira 30. Ele estava suando demais para o ar-condicionado que a gente mantinha forte. E ela segurava uma bolsa de colo grande, dessas que a gente precisa pedir para despachar. Eles insistiram para não despachar, disseram que era delicado. Só que, pelas regras, se não cabe embaixo do assento, vai para o porão. Discutiram um pouco, mas acabaram concordando. A mala foi etiquetada e levada para o compartimento de carga. O voo decolou à noite. Normalmente, esse é o horário em que a cabine acalma e a gente tenta respirar entre os atendimentos. Só que naquela noite, lá pela metade do trajeto, começou um cheiro forte vindo do fundo da aeronave. Era um cheiro meio agridoce, impossível de identificar. Um misto de comida estragada com algo químico. O comissário-chefe achou que era a bateria de algum equipamento superaquecendo. Quando isso acontece, a gente precisa agir rápido, porque incêndio por bateria de lítio é uma das piores coisas que podem acontecer no ar. Fui com ele até o compartimento de bagagens acessível da cabine, onde ficam as malas de mão, recolhidas de última hora. Tinha umas 10 ali, mas uma delas estava quente. A etiqueta mostrava o mesmo nome do homem suando, da fileira 30. Eu lembro de olhar para ele antes, lá sentado, e ele evitar o olhar da equipe. Agora fazia sentido. A mala tremia levemente. A gente achou que podia ser algum equipamento vibrando, tipo barbeador ou powerbank. Mas quando o chefe encostou para abrir, o som que saiu fez todo mundo travar. Era como se alguém tivesse chorado lá dentro, bem baixinho. Eu não sou do tipo que se impressiona fácil. Já vi passageiro passando mal, gente desmaiando, confusão em aeroporto. Mas aquilo foi diferente. O som era humano, não dava para negar. A gente se olhou rápido e o chefe pediu para fechar a cortina da galley. Tentamos abrir o zíper, mas a mala estava trancada com aquele cadeado duplo. Ele pegou o alicate de emergência. Quando o zíper correu, veio um ar morno, sufocado, como de um armário fechado por muito tempo. Dentro tinha roupa de criança, fraldas, panos enrolados, potes com comida amassada, tudo meio úmido, meio pegajoso. No fundo, algo se mexia muito de leve e eu juro que meu corpo inteiro gelou. A gente chamou o comandante pelo interfone. Ele pediu para manter a calma e fechar a mala de novo. Disse que podia ser algum transporte irregular e que o protocolo era isolar o item até o pouso. Mas a mala começou a fazer um som estranho, tipo um sopro, e o cheiro ficou insuportável. Nesse ponto, eu comecei a sentir náusea. Um dos comissários mais novos teve ânsia e saiu correndo para o banheiro. O chefe decidiu abrir tudo, independentemente da ordem. O que tinha ali dentro eu nunca vou esquecer. Não era um corpo e nem um boneco, como muita gente tenta imaginar para aliviar o que ouvi. Era o espaço preparado para uma pessoa caber ali dentro. As roupas estavam costuradas, como se alguém tivesse feito um tipo de forro humano. As mangas estavam costuradas para parecer que a mala estava cheia de pano, mas dentro tinha cavidades, como se tivessem usado para esconder algo. A gente começou a tirar tudo, tentando entender. Tinha pequenos brinquedos, um sapato minúsculo, uma mamadeira com resto de líquido escuro e, no meio das roupas, fios de cabelo. Não demorou para a ficha cair. Chamamos o comandante de novo. Ele pediu para isolar a área
e avisou que o serviço de segurança do aeroporto seria acionado assim que pousássemos. Mas a mala, mesmo vazia, ainda parecia emitir um som, tipo respiração que vem da memória, sabe? A mulher do casal levantou algumas vezes durante o voo para ir ao banheiro e toda vez olhava para o compartimento onde a mala estava. O marido não desgrudava os olhos do chão. Pareciam nervosos, mas não desesperados, como quem já sabia que algo tinha dado errado. As horas seguintes foram um inferno. Ninguém mais falou alto. A tripulação inteira sabia o que tinha acontecido, mas ninguém conseguia pronunciar as palavras. O comandante nos chamou discretamente para uma reunião rápida antes do pouso. Disse que, segundo informações da companhia, aquela mala já tinha dado problema em outro voo, um mês antes, mas nada tinha sido confirmado. Quando pousamos em Lisboa, a polícia e a equipe de fronteira já estavam esperando. Mandaram todos os passageiros permanecerem sentados. O casal foi chamado pelo nome completo e levado para fora sem resistência. A mulher chorava, mas não de desespero. Era um choro controlado, meio frio. Nós fomos orientados a não comentar nada, mas os agentes precisavam que alguém mostrasse qual era a mala. Fui eu. Quando eles abriram lá fora, sob supervisão, e começaram a documentar o conteúdo, um dos policiais se afastou com a mão na boca. Eu não vi tudo, mas ouvi o que bastava. Um deles disse baixinho para outro que já não havia mais nada a fazer. Mais tarde, soubemos por um funcionário da imigração que dentro daquela mala havia restos de uma criança de aproximadamente 3 anos. Ela tinha sido transportada de forma clandestina entre países por um grupo que traficava pessoas para adoção ilegal e exploração. A suspeita é que ela tenha sido colocada viva na mala e não resistido durante o trajeto. O casal era apenas parte do esquema. Gente que aceitava correr o risco por dinheiro. Os principais responsáveis nunca chegaram a ser pegos. Depois daquele voo, fiquei semanas sem dormir direito. Eu sentia o cheiro do compartimento toda vez que passava perto de qualquer mala fechada. Tinha pesadelos com barulhos abafados, como se alguém pedisse para sair de dentro de um armário. A pior parte veio dias depois, quando nos chamaram para uma reunião interna com a empresa. Disseram que o caso estava sob sigilo e que deveríamos evitar espalhar informações sem confirmação oficial. Eu perguntei o que seria feito com os registros da câmera de embarque e um dos superiores desviou o olhar. Foi aí que descobri o detalhe que mais me destruiu. A criança tinha sido vista por uma funcionária no aeroporto de origem. Ela foi registrada passando pelos detectores, acompanhada do casal. A mulher carregava ela no colo. O vídeo mostrava claramente o momento em que a criança é levada para o banheiro com a mulher e depois disso, só o casal volta. Ou seja, alguém viu, alguém reparou e não disse nada. O que me mata é pensar que talvez, se alguém tivesse falado alguma coisa naquele instante, aquela criança ainda estaria viva. Até hoje, quando estou em algum embarque e vejo passageiros insistindo para não despachar uma mala, eu travo por dentro. Tento não demonstrar, mas minha mente volta para o mesmo ponto. Lembro do som que ouvi quando o zíper abriu. Depois do caso, o casal foi extraditado. Disseram que confessaram parte do crime, mas os nomes dos outros envolvidos nunca foram divulgados. O comandante que estava nesse voo se aposentou pouco depois. Um dos comissários pediu afastamento por trauma. Eu tentei continuar porque achei que lidar com isso calada era uma forma de não deixar aquela morte ser em vão. Só que o tempo não apaga, ele só disfarça. Um dia, meses depois, eu estava num hotel de tripulação em Frankfurt, deitada, e ouvi o mesmo som de choro baixo vindo do carrinho de limpeza no corredor. Fui olhar. Era só o encanamento. Mas eu chorei, como se tivesse encontrado tudo de novo. Falar disso é como abrir a mala outra vez. Cada detalhe vem com cheiro, com temperatura, com o mesmo peso no peito.
Tem gente que acha que comissário vive uma vida de glamour, de fotos bonitas, de destinos incríveis. Ninguém imagina o tipo de coisa que pode acontecer entre uma decolagem e outra. Ninguém pensa no que pode estar viajando junto com a gente, escondido atrás de uma etiqueta e um cadeado. A mala foi recolhida como evidência e nunca mais a vimos. Mas de vez em quando, em inspeções de rotina, quando eu abro compartimentos e sinto aquele mesmo ar abafado, parece que algo dentro de mim reconhece. Tem histórias que não acabam quando a gente pousa. Na última vez que eu passei pela área de despacho, vi uma família tentando embarcar com uma mala de rodinhas bem parecida. O menino da família segurava o ursinho contra o peito e a mala estava no chão, aberta. Por um segundo, eu travei. Senti aquele impulso de olhar dentro, só para ter certeza de que nada errado estava ali. E é isso que essa história me deixou. Uma desconfiança que não vai embora. Não é medo de avião, nem medo de voar. É medo do que as pessoas são capazes de esconder. A companhia tentou abafar o caso, dizendo que a responsabilidade era das autoridades, mas nós, da tripulação, sabemos o que vimos e o que ouvimos. Aquilo não foi acidente, não foi falha técnica, foi escolha. Hoje, quando alguém me pergunta por que às vezes eu evito voos internacionais longos, eu só digo que prefiro rotas curtas. Ninguém precisa saber o motivo. Mas toda vez que eu ouço o som de um zíper se abrindo, parece que o ar ao redor muda. Eu volto para aquela noite, para o compartimento quente, para o cheiro que grudou no uniforme e não saiu nem depois de lavar 3 vezes. Tem ruídos que a gente não esquece. E o pior é saber que, enquanto eu dormia tranquila em tantos voos antes desse, outras malas iguais a essa talvez tenham passado por mim, embarcado do meu lado, sem que eu soubesse. Por isso eu estou contando. Não para buscar pena, nem para dramatizar. É porque às vezes a gente acha que o terror está nas histórias inventadas, nos filmes, nas lendas. Mas o verdadeiro terror é quando você percebe que ele está guardado num lugar pequeno, com um cadeado viajando bem ali embaixo de você, enquanto todo mundo toma café e assiste filme. E o que mais dói é que dessa vez o monstro não estava dentro da mala, estava do lado de fora. Ele bateu no vidro do cockpit com tanta força que o som cortou o barulho dos motores. Foi nessa hora que eu percebi que não era um surto qualquer. Era uma decisão que ele já tinha tomado antes mesmo de embarcar. Meu nome é Carla. Sou chefe de cabine há mais de 15 anos. Já vi de tudo dentro de um avião. Gente passando mal, briga por assento, pânico em turbulência. Mas o que aconteceu naquele voo noturno foi diferente. Não tinha nada de imprevisto. Era algo que parecia ensaiado, como se aquele homem estivesse esperando o momento certo para explodir. O voo era curto, menos de 2 horas, saindo de Brasília para Recife. A maioria dos passageiros já estava com sono. A iluminação de cabine estava reduzida, aquele tom alaranjado que deixa tudo meio calmo. Eu estava sentada na galley de trás, conferindo os relatórios no tablet, quando vi o sinal de chamada acender na fileira 32. O comissário que estava comigo se levantou, mas antes que ele chegasse lá, o homem já estava em pé, vindo pelo corredor. De início, nada chamou muita atenção. Ele vinha devagar, com o olhar fixo para frente. Eu lembro bem do rosto dele, uns 40 e poucos anos. Barba por fazer, olhos fundos e aquele tipo de calma que não combina com quem está nervoso. Ele usava uma jaqueta escura e carregava algo pequeno na mão. Achei que fosse o celular, mas depois percebi que era uma foto amassada. Quando ele passou perto de mim, eu cumprimentei como de costume. Ele não respondeu. Foi direto até a frente do avião. O comissário de proa olhou para mim por cima dos assentos, aquele olhar que a gente troca quando algo não está certo. E não estava mesmo. Pouco antes, o copiloto tinha avisado que entraríamos numa área de turbulência leve.
e justo nesse momento o passageiro acelerou o passo. Eu me levantei, comecei a ir atrás, tentando manter a voz calma. "Senhor, por favor, sente-se, vamos entrar em turbulência." Ele nem olhou para mim, só continuou andando até parar diante da porta do cockpit. O barulho da batida foi seco. Ele fechou o punho e golpeou o vidro do painel, como se quisesse quebrar a porta. A gente ouviu os pilotos gritarem lá de dentro para manter distância. Ele gritou de volta, algo que até hoje eu não esqueço. "Vocês mataram minha família." O sangue gelou na hora. Eu olhei para o comissário e ele já estava indo em direção a ele, tentando intervir. Mas o homem se virou com uma força que ninguém esperava. Pegou o extintor de incêndio que fica preso na parede ao lado da galley, arrancou com as duas mãos e deu uma pancada no ombro do comissário. O som foi horrível. O outro caiu para trás e bateu a cabeça na divisória. Eu juro que por um segundo achei que ele tinha desmaiado. Os passageiros começaram a gritar. Alguns levantaram, outros tentavam filmar. Eu corri para frente e segurei o braço dele, tentando impedir o segundo golpe. Ele virou o extintor para o alto e foi aí que o avião deu o primeiro tranco da turbulência. O impacto fez ele perder o equilíbrio e eu aproveitei para empurrar. O extintor caiu no chão, mas ele ainda tentou pegar de volta. O copiloto abriu a escotilha de emergência da porta interna e começou a gritar pelo interfone para a gente conter ele de qualquer jeito, porque ele estava tentando travar o mecanismo da porta. Se ele conseguisse, os pilotos ficariam isolados. 2 passageiros vieram ajudar, um homem mais jovem e outro que parecia militar. Eles conseguiram segurar o agressor pelos braços, mas ele se debatia com uma força absurda. Eu tentava manter os outros afastados, gritava para todos ficarem sentados, mas ninguém ouvia. Parecia uma cena fora do mundo, tudo acontecendo rápido demais, gente chorando, criança gritando. O comissário que tinha levado a pancada começou a se mexer de novo, grogue, com sangue escorrendo no pescoço. Eu grudei o interfone no ouvido e chamei a cabine. "Ele está contido! Ele está contido!" Mas eu não tinha certeza se estava mesmo. O homem olhou para mim e disse, com a voz calma, baixa, "Eles tiraram tudo de mim. Eu só queria que alguém escutasse." A calma dele era pior que qualquer grito. Ele não tremia, não chorava. Estava consciente do que fazia, e isso é o que mais me apavorou. A gente improvisou um tipo de algema com os cintos de segurança de tripulação. Amarramos os pulsos dele atrás da cadeira da primeira fileira. Ele ficou quieto. Respirava pesado, mas quieto. O rosto suado, o olhar fixo no painel da frente, como se ainda tentasse ouvir os pilotos lá dentro. O capitão decidiu continuar o voo. Não havia risco imediato para a estrutura da aeronave e desviar poderia gerar mais pânico. Eu fiquei próxima ao homem o resto do trajeto, com um comissário machucado deitado no corredor e outro colega monitorando o comportamento dele. Foram os 40 minutos mais longos da minha vida. Ele ficou ali, imóvel, com o corpo preso, e de vez em quando dizia coisas sem olhar para ninguém. Não é culpa dela, ela só quis viajar. Ou eles sabiam que a aeronave não estava pronta. Palavras soltas, como se conversasse com alguém invisível. Quando pousamos, o comandante pediu prioridade total. Assim que o avião parou no Finger, a Polícia Federal já estava esperando. Eles entraram rápido, perguntando quem era o homem. A gente apontou. Ele não reagiu, nem resistiu. Só pediu para levar as cartas que estavam na mochila. Disse que eram a prova. O olhar dele, quando levaram, foi a coisa mais fria que já vi. Não era raiva, era desistência. Depois que todos desembarcaram e os paramédicos atenderam o comissário, eu sentei na última fileira e chorei em silêncio. Eu ainda ouvia o barulho da batida na porta, o som do extintor no chão. Nos dias seguintes, precisei prestar depoimento. A polícia pediu tudo: lista de passageiros, imagens das câmeras do embarque, gravação de voz da cabine. O que descobrimos depois me tirou o sono por semanas. Aquele homem se chamava Rodrigo. Perdeu a esposa e o filho num acidente aéreo da mesma companhia.
2 anos antes. A investigação oficial tinha apontado falha técnica, mas nada foi provado. Ele entrou em depressão, perdeu o emprego e nos últimos meses vinha publicando mensagens em redes sociais, culpando a empresa por tapar buraco com corpo de gente. A parte que mais me assusta é que ele comprou aquela passagem de forma normal, com cartão no próprio nome. Não tinha restrição nenhuma e a data do voo era a mesma do acidente da família. Ele não tentou sequestrar o avião. Ele só queria acertar as contas. No bolso da jaqueta dele, a polícia encontrou 3 fotos. Uma da esposa, uma do filho pequeno com uniforme escolar e uma do mesmo modelo de aeronave, recortada de uma revista com a frase escrita à caneta: "Mesmo céu, mesmo destino". O comissário ferido ficou internado por 1 semana, mas se recuperou. A companhia deu suporte psicológico para a equipe toda, mas ninguém voltou igual depois. Eu continuei voando, mas por muito tempo evitei os voos noturnos. Às vezes, quando o avião entra em turbulência e o corredor balança, eu lembro dele andando devagar, passo firme, como se soubesse o que ia fazer. No relatório interno, o caso ficou registrado como ato de interferência ilícita não consumado. Um termo frio, técnico, mas para mim foi outra coisa. Foi um homem quebrando o silêncio de um luto que o mundo ignorou. 1 mês depois, o investigador que cuidava do caso me ligou. Disse que encontraram no computador dele vários arquivos com datas, horários e rotas da companhia. Ele monitorava tudo, como se esperasse o momento certo para embarcar no mesmo tipo de aeronave. Também havia cartas endereçadas à própria empresa, mas nunca enviadas. Em uma delas, ele escrevia: "Se vocês não me ouviram quando perdi tudo, vão me ouvir quando eu estiver dentro de um dos seus aviões." Essas palavras ficaram na minha cabeça. Porque a gente, como tripulante, aprende a manter o controle, a não reagir com emoção. Mas nesse voo, eu aprendi que tem dor que se disfarça de calma, que tem gente que não grita para ser notada, mas age no silêncio. Até hoje, quando alguém se levanta fora de hora, principalmente durante a noite, eu observo de perto. Não por medo de agressão, mas porque nunca mais consegui olhar para um passageiro e não pensar no que pode estar escondendo atrás de um olhar tranquilo. Às vezes, quando estou na cabine e o avião está quieto demais, escuto aquele som na minha cabeça, o punho dele batendo no vidro da porta, e parece que o tempo congela, como se aquele instante nunca tivesse acabado. No fim, o que mais me assusta não foi o que ele fez, mas o que ele quase fez. Porque se tivesse conseguido travar a porta, os pilotos ficariam isolados e ninguém sabe o que poderia acontecer. O relatório final concluiu que ele agiu sozinho, sem intenção terrorista. Era apenas um homem em colapso. Mas para mim, não foi apenas. Foi a prova de que o desespero pode caber inteiro dentro de um voo tranquilo. Depois desse dia, desenvolvi insônia. Passei semanas acordando no meio da noite, revivendo cada detalhe. Até o barulho da fivela dos cintos que usamos para amarrar ele, eu ainda escuto. Ainda sinto o peso daquele olhar antes de ele ser levado pela polícia. Tem gente que acha que o perigo dentro de um avião vem do lado de fora. Falha técnica, tempestade, queda de energia, mas não. Às vezes, o perigo embarca quieto, se senta no meio dos outros e só espera o momento certo para quebrar o silêncio. Eu nunca mais esqueci aquele voo. Nem o nome dele, nem a foto amassada que ficou no chão perto do extintor. Era o filho, de uns 7 anos, sorrindo no portão de embarque de algum aeroporto. Atrás da foto, uma data escrita a lápis. O mesmo dia do acidente. E foi aí que tudo fez sentido. Ele não queria derrubar o avião. Ele queria que o mundo sentisse o mesmo medo que ele sentiu quando perdeu a família. Nunca saberei se ele planejou morrer naquele voo, ou só queria que alguém ouvisse o que ele tinha para dizer. Mas de um jeito ou de outro, ele conseguiu, porque desde aquela noite ninguém daquela tripulação dorme sem pensar no homem que quebrou o silêncio.
Ela entrou no corredor com uma seringa na mão e olhos de quem já tinha decidido matar alguém. E eu precisei decidir se a impedia. Eu trabalho como comissária há mais de 15 anos. Já vi gente desmaiar, passar mal, surtar de pânico, mas nada se compara ao que aconteceu naquele voo. Era uma madrugada comum, voo noturno saindo de Lisboa para São Paulo, e tudo corria bem até o meio da travessia do Atlântico. As luzes estavam baixas, os passageiros dormindo, e a cabine tinha aquele silêncio meio falso de avião em cruzeiro, quando parece que está tudo tranquilo, mas qualquer barulho diferente já deixa a gente em alerta. Por volta das 3 da manhã, um homem alto, de uns 50 anos, apareceu no fundo do corredor. Ele estava pálido, suando, e me chamou com pressa. Disse que a senhora que viajava com ele, a dona Celina, estava agitada, que era idosa, tinha problema de sono e precisava de um sedativo. A princípio, pareceu uma situação normal. A gente sempre tem passageiro que traz remédio controlado. Mas o jeito dele falar me incomodou. Ele não parecia preocupado, parecia irritado. Tipo quem quer se livrar de um incômodo. Perguntei se ele tinha a medicação e a receita. Ele levantou uma bolsinha preta e mostrou uma seringa pronta, já cheia de um líquido transparente. Disse que era um calmante leve, prescrito pelo médico de família. A seringa estava sem embalagem, sem rótulo, e isso me gelou por dentro. Eu expliquei que a tripulação não podia aplicar nada em passageiro, nem toque, nem medicação. Ele insistiu. Falou que a mulher tinha crises, que sem o remédio ela podia machucar alguém ou entrar em colapso. Nessa hora, o copiloto me chamou no interfone para uma checagem de rotina. E quando voltei, ele já tinha levado a seringa até o assento dela. A mulher estava deitada, meio acordada, meio confusa, e tentava empurrar ele para longe. Fui até lá e pedi que ele guardasse aquilo imediatamente. Ele olhou para mim com uma calma que não combinava com a situação. Disse: "Ela confia em mim, eu sei o que estou fazendo." O olhar dele foi o primeiro sinal de que tinha algo errado. Frio, firme e sem qualquer traço de medo. A mulher tentou falar alguma coisa, mas a voz não saía direito. Pedi que me entregasse a seringa, que eu ia chamar o comandante para registrar o incidente. Ele hesitou, olhou para o corredor e disse: "Se eu não fizer agora, ela vai piorar." E antes que eu conseguisse segurar o braço dele, ele aplicou. Ela reagiu na hora. Os olhos reviraram, o corpo inteiro começou a tremer. Ele segurou os ombros dela, dizendo que era normal, que o efeito vinha rápido. Eu gritei por ajuda. Outro comissário veio correndo e a gente deitou ela no corredor para tentar abrir espaço e iniciar o protocolo de emergência. O comandante foi chamado pelo rádio e os passageiros começaram a acordar. Uns tentavam filmar, outros perguntavam o que estava acontecendo. A mulher convulsionou por uns segundos, depois ficou imóvel. Nenhum de nós conseguiu sentir pulso. Um dos tripulantes pegou o kit médico de bordo, outro começou massagem cardíaca. Eu segurei o braço dela para checar a punção. A agulha tinha sido aplicada com força, mal feita. O líquido que sobrou no tubo não tinha cheiro de calmante, parecia algo mais pesado. O homem só observava, com a respiração curta, mas sem desespero. Quando o comandante perguntou o que ele tinha aplicado, ele só respondeu: "O que o médico mandou." A gente tentou reanimar por longos minutos. Os passageiros estavam em pânico. Um deles, que era enfermeiro, se ofereceu para ajudar. E mesmo ele achou estranho o líquido. Disse que parecia sedativo hospitalar. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar o desfibrilador. A mulher não voltou. O comandante declarou situação médica crítica e a gente preparou o corpo para o pouso de emergência em Recife. O homem começou a chorar de repente, como se tivesse entendido o que fez. Dizia que não queria, que só queria que ela dormisse. Só que o choro dele não convencia. Tinha algo encenado ali, sabe? Entre uma lágrima e outra, ele perguntava o tempo todo se o corpo ia precisar ficar no Brasil ou se poderia seguir para o destino. Ninguém que ama alguém
pergunta isso nesse momento. Durante o pouso, a cabine ficou em silêncio total. O corpo dela estava coberto e o comandante pediu que ninguém comentasse nada com os outros passageiros até o desembarque. Assim que a porta abriu, a polícia e o atendimento médico subiram. O homem entregou o passaporte dela, os documentos médicos e uma carta impressa. Um laudo assinado por um médico que dizia que ela tinha cardiopatia grave. Tudo muito arrumadinho, como se já tivesse previsto o que ia acontecer. Enquanto os policiais avaliavam, ele aproveitou uma distração e simplesmente desapareceu. Um comissário jura que viu ele misturado aos passageiros que saíam pela área internacional. Eu só me lembro de ficar parada, com a seringa na mão, olhando para dentro daquele tubo vazio e sentindo uma culpa que não sei explicar. Eu hesitei por segundos, e talvez fosse o tempo que ela precisava para viver. Nos dias seguintes, a companhia abriu investigação interna. Falaram em protocolo seguido corretamente, em condição médica pré-existente, e que a responsabilidade era da família. Tudo foi abafado rápido. Nenhum noticiário falou nada, ninguém investigou o homem. O documento que ele apresentou foi aceito, e o corpo seguiu para o país de origem, com laudo de morte natural. Eu continuei voando, mas toda vez que o carrinho de bordo passa por um passageiro dormindo, eu lembro do som da respiração dela parando. Às vezes, sonho com a imagem daquele corredor, o corpo deitado no chão, o homem observando como se tivesse acabado um trabalho. A gente acha que conhece o perigo, turbulência, fogo, pane elétrica, mas não imagina que o verdadeiro perigo pode estar no assento 7 Bravo, sorrindo para você, segurando uma seringa. Nunca mais aceitei fazer plantão noturno sem revisar cada detalhe de passageiro que viaja com acompanhante, porque o medo não vem do céu, vem das mãos de quem parece saber o que faz. Eu vi o homem empurrar o carrinho, fechar o saco e sumir no corredor. Em segundos, o terminal já tinha outra versão. Ninguém viu nada. Eu trabalhava há uns bons anos com serviço de bordo, mas nessa época eu estava como responsável pelo galley, aquela parte onde ficam as comidas e bebidas dos voos. Muita gente acha que é uma área simples, mas tudo ali é controlado. Temperatura, validade, lacres, número de porções, tudo. Só que nem todo mundo leva isso a sério, principalmente quando envolve empresa terceirizada. Era uma manhã abafada, daquelas em que o aeroporto parece respirar junto com a gente. O embarque ainda nem tinha começado e eu estava conferindo os lacres dos carrinhos de comida. Foi quando vi o cara, o funcionário novo da empresa de catering, empurrando o carrinho de bebidas para dentro do avião. Ele olhou para mim rápido, tipo, quem não quer papo, e entrou no galley traseiro. Até aí, tudo certo. Só que ele ficou tempo demais lá dentro. Quando eu passei para checar, ele já estava fechando um dos sacos de descarte com um cheiro estranho de álcool e detergente misturados. Perguntei o que ele estava fazendo e ele disse: ajustando umas sobras do turno anterior. Mas não tinha turno anterior. Aquele era o primeiro voo do dia. Guardei a informação para mim e continuei o serviço. No meio da decolagem, o comandante avisou que teríamos uma rota longa. Então eu pedi para começar o serviço de bordo mais cedo. E foi aí que começou o pesadelo. A primeira fileira servida foi a dos passageiros idosos, um grupo voltando de excursão. Gente tranquila, simpática. 15 minutos depois, a comissária que estava servindo na frente me chamou pelo interfone, nervosa, dizendo que uma passageira estava passando mal. Quando cheguei, ela já estava pálida, suando frio, e o marido dela vomitava ao lado. Eu achei que era coincidência. Às vezes, comida de aeroporto causa isso mesmo. Só que não parou ali. Em menos de 20 minutos, 4 pessoas já estavam com os mesmos sintomas. Depois 8, depois 12.
Um dos pilotos pediu para a gente suspender o serviço e começar o protocolo de emergência médica. Foi um caos. Gente desidratando, outras tentando se levantar para ir ao banheiro e os banheiros já interditados. A cabine inteira cheirava a desinfetante e vômito e a gente tentando manter a calma. Eu pedi para checar os rótulos das embalagens e percebi que algumas garrafas tinham um lacre diferente. A cola era mais opaca e o plástico parecia reaplicado. Na hora, meu corpo gelou. Era exatamente o carrinho que o funcionário tinha mexido. Quando o avião pousou, já tinha ambulância esperando. Foi tudo filmado pelos passageiros, gente chorando, reclamando e a empresa pedindo para a gente manter o discurso padrão. Dizer que foi um surto alimentar, provavelmente de um ingrediente contaminado antes da entrega. Só que não era isso. Um dos médicos que atendeu no desembarque comentou que o cheiro que sentiu nas bebidas não era de produto alimentício. Parecia solução diluída de limpeza industrial. Eu nunca esqueci disso. Nos dias seguintes, vieram as reuniões internas. Todo mundo tenso, tentando entender o que aconteceu. A empresa terceirizada negava qualquer falha. Diziam que o funcionário tinha seguido o protocolo. Só que ninguém conseguia achar o cara. Simplesmente sumiu. Uma semana depois, a notícia vazou para a imprensa como caso isolado de intoxicação alimentar durante voo. Um passageiro idoso acabou morrendo de insuficiência aguda. A família tentou processar, mas foi abafado com indenização e sigilo. E dentro da empresa, virou tabu. A gente comentava entre a tripulação que o funcionário tinha racionado o material. Descobriram depois em off que ele misturava produtos de limpeza e álcool barato para render as bebidas e economizar estoque. Ganhava por fora com fornecedor alternativo, ou seja, envenenou um voo inteiro por causa de lucro. O pior foi o silêncio depois. Eu lembro de entrar no galley nas semanas seguintes e não conseguir tocar em nada. Eu olhava cada garrafa, cada bandeja e só pensava no tanto de gente que confiou no serviço e foi parar no hospital. E o que mais me revoltou foi perceber que ninguém ia pagar por aquilo. O discurso oficial era não há provas diretas. Mas eu vi o homem empurrar o carrinho, eu vi ele mexendo nos sacos, eu vi o jeito que ele olhou para mim quando percebeu que eu estava observando. E depois disso, cada vez que alguém tentava falar sobre o caso, vinha uma ordem sutil de silêncio. Melhor deixar quieto. Isso não vai te ajudar em nada. Pensa na sua carreira. Teve até uma reunião com os supervisores em que um deles deixou escapar que o sistema é maior do que a gente. E foi ali que eu entendi o jogo. Era o jogo do eu não fui. Ninguém tinha culpa. Ninguém tinha visto. Ninguém tinha mandado. Mas alguém morreu. Eu nunca mais consegui olhar para um passageiro com a mesma tranquilidade. A gente serve sorrisos, mas carrega muita coisa entalada. E esse caso ficou como uma ferida aberta entre a tripulação. Todo mundo sabia o que tinha acontecido, mas ninguém podia provar nada sem colocar o emprego em risco. Um dia, eu entrei no avião antes da limpeza para checar o galley. Estava tudo vazio, só as luzes de emergência acesas. Tinha um carrinho no canto lacrado, mas com o mesmo adesivo reaplicado. O mesmo tipo que eu tinha visto naquele dia. Eu pedi para substituírem o lote. No relatório, a justificativa foi procedimento de rotina. Mas eu sabia que não era rotina, era medo. Depois disso, comecei a pensar em sair da aviação. E não foi por causa do medo de voar, nem por causa da pressão. Foi por causa da sensação de que a vida humana virou variável descartável dentro do sistema. O lucro pesava mais do que o erro. E quem tentava falar desaparecia junto com o problema. Hoje, eu já não trabalho mais com isso. Às vezes, quando vejo o avião subindo, eu ainda lembro daquela manhã. Do carrinho, do cheiro, das garrafas lacradas de novo, como se nada tivesse acontecido. E sempre que alguém me pergunta por que eu saí, eu só digo que cansei de jogar o jogo do eu não fui.
Ela entrou no banheiro pedindo um copo d'água. Quando voltou, o corredor cheirava a água suja e a alguém que tinha sido arrastado. Eu trabalho como aeromoça há mais de 10 anos. Já vi muita coisa em aeroporto, de gente passando mal até briga em portão de embarque. Mas o que aconteceu naquela madrugada me marcou de um jeito que eu preferia esquecer. Eu estava escalada para o turno da madrugada em um voo internacional que saía por volta das 3. Era uma daquelas madrugadas frias e meio paradas, com poucos voos e poucos funcionários circulando. Aquele tipo de silêncio que parece fazer o tempo andar mais devagar. Eu estava perto da área de embarque auxiliar, onde a gente fica de prontidão caso o voo atrase. Ali tem um pequeno corredor que dá para os sanitários e uma salinha de apoio com micro-ondas e filtro. Eu lembro que estava tomando um café quando uma mulher se aproximou cambaleando. Parecia tonta, o rosto meio vermelho, cabelo bagunçado, a bolsa escorregando do ombro. Ela pediu um copo d'água. Só isso. Disse que não estava se sentindo bem. Eu achei que ela tivesse bebido. Era o que todo mundo ali achou, porque ela falava devagar e não parava quieta. Antes que eu pudesse ajudar, apareceu um homem atrás dela, alto, de boné, roupa escura, crachá pendurado no pescoço. Disse que trabalhava ali e que ia ajudá-la a se recompor no banheiro. E como ele parecia saber o que estava fazendo, e a mulher também não reclamou, ninguém questionou. Foi tudo muito rápido. Os dois entraram no banheiro feminino e eu fiquei com aquela sensação ruim, mas tentei não me meter. Achei que podia ser um acompanhante, alguém que viajava com ela. Uns minutos depois, uma funcionária da limpeza comentou que tinha ouvido barulho lá dentro, tipo alguma coisa caindo. Só que o aeroporto faz barulho o tempo inteiro, então ninguém ligou. Passaram-se mais 10, 15 minutos. A mulher saiu sozinha, com a roupa meio molhada, o olhar vazio. Parou no bebedouro, pegou mais água e ficou ali parada um tempo, como se não soubesse para onde ir. Eu fui até ela e perguntei se estava bem. Ela respondeu com um "tô sim", tão fraco que mal saiu. Tinha um roxo começando a aparecer perto do pescoço e o braço dela tremia. Aí eu perguntei do homem que estava com ela. Ela respondeu: ele foi embora e saiu andando, sem rumo. Na hora, eu devia ter feito alguma coisa, eu sei. Mas ali dentro a gente aprende a ver tanto passageiro passando mal, tanto drama, que o cérebro acostuma a pensar que é só mais um. Eu voltei para minha posição, mas aquele cheiro começou a me incomodar. Não era cheiro de produto de limpeza nem de banheiro. Era um cheiro forte, misturado com perfume barato e aquele odor de água de ralo. Quando a funcionária da limpeza entrou depois, comentou: tem alguma coisa estranha aí dentro. Tá parecendo que lavaram o chão correndo. Ela jogou o desinfetante e fechou o banheiro. Umas 2 horas depois, quando o movimento começou a aumentar, a mesma mulher reapareceu. Só que dessa vez ela parecia pior. Tinha manchas nos braços, o cabelo molhado e os olhos muito abertos, como se estivesse em choque. Ela tentou pedir ajuda a um segurança, mas ele achou que ela estava drogada e pediu para ela se afastar. Eu vi aquilo e fui até ela. Ela só conseguia repetir: levaram minhas coisas. Ele levou minha bolsa. Chamei a supervisora e a gente levou a mulher até a salinha de primeiros socorros. Ela tremia e dizia que alguém tinha seguido ela no banheiro, que o homem dizia trabalhar ali, mas que ele trancou a porta e que ela tentou gritar, mas ninguém ouviu. Falava que ele levou a bolsa dela, o passaporte, tudo. Enquanto ela contava, começou a chorar de um jeito que parecia vir de dentro. A médica do posto tentou acalmá-la e chamou a segurança. Só que até conseguirem achar o registro de câmeras, o homem já tinha sumido. E o que deixava tudo mais confuso é que no crachá dele estava o nome de um funcionário que realmente existia, mas que não era ele. O verdadeiro estava de folga naquela noite. A moça ficou lá por mais de 1 hora e eu precisei voltar para o embarque.
Quando voltei para ver como ela estava, me disseram que ela tinha ido embora. Disseram que aparentemente se recuperou, mas ninguém soube me explicar quem autorizou a saída dela nem para onde ela foi. Eu terminei o turno às 8 da manhã. Quando saí, o sol estava nascendo e eu juro que pensei em esquecer o que vi. Até que à tarde, o nome dela apareceu num boletim interno da companhia. Passageira encontrada desacordada no saguão, com ferimentos. Ela foi levada para o hospital e ali me deu um negócio no peito, tipo culpa, porque eu estava lá. Eu podia ter impedido. Os dias seguintes foram confusos. A polícia apareceu para pegar imagens das câmeras, mas uma parte do corredor não tinha cobertura. Exatamente o trecho entre o banheiro e a área de serviço. Eles conseguiram uma imagem do homem saindo com uma bolsa nas costas, andando rápido. Ele passou por uma porta lateral, misturado com um grupo de manutenção, e sumiu. Usava um crachá falso e um uniforme de outra empresa terceirizada. Demoraram dias para confirmar que o crachá era falsificado. E quando a polícia começou a investigar, descobriram que o mesmo homem tinha sido visto em outros aeroportos, sempre ajudando passageiras que pareciam vulneráveis, sempre nos horários de menor movimento. Na empresa, começaram a circular orientações sobre segurança interna e conduta de funcionários. Mas ninguém dizia nada sobre ela. A moça ficou internada e, pelo que me contaram depois, sobreviveu, mas com sequelas. Perdeu parte da audição e tinha crises de pânico. Nunca mais viajou de avião. Durante semanas eu não conseguia entrar naquele banheiro. O cheiro parecia voltar, e toda vez que uma passageira vinha sozinha, meio cambaleando, eu travava. Eu lembrava do jeito que ela pediu aquele copo d'água, tão simples, aquela coisa pequena que podia ter mudado tudo. Um dia, umas semanas depois, a polícia me chamou para ver imagens novas. Tinham encontrado o homem. Ele tinha embarcado naquela mesma madrugada, em outro voo, com identidade falsa. Viajou para outro estado, ficou hospedado num hotel simples e foi pego porque tentou usar o cartão da mulher. Foi preso, mas as notícias diziam que ele negava tudo. Falava que só tentou ajudar. A companhia tentou abafar o caso. A imprensa nunca soube direito o que aconteceu dentro do banheiro. Só saíram notas vagas, tipo ocorrência em área restrita sob investigação. Mas quem trabalha lá lembra. Lembra do cheiro, da água escorrendo, do som das rodinhas da mala dela sendo arrastadas depois. Teve um dia, algumas semanas depois, que eu estava na cabine do avião, preparando o serviço, e me deu uma crise. Eu comecei a chorar sem conseguir parar. Um comissário veio perguntar o que foi, e eu só consegui dizer, era só um copo d'água. A gente vive cercado de pessoas, mas às vezes o mal passa do nosso lado e a gente finge que é só cansaço. Eu vi uma mulher pedir ajuda e vi um homem fingindo dar. E no meio disso, eu fiquei parada olhando. Depois daquele turno, comecei a reparar mais. Toda vez que via alguém sozinho demais, perdido, eu tentava me aproximar. Alguns colegas diziam que eu estava exagerando, que aquilo tinha sido um caso isolado. Mas eu sabia que não era. Tem gente que espera exatamente esse tipo de momento. A confusão, o sono, a pressa. Na última vez que eu vi aquela mulher, antes dela desaparecer de novo, ela estava parada perto da vitrine de uma loja segurando o celular, olhando o próprio reflexo como se não reconhecesse o rosto. E depois, simplesmente, não apareceu mais nas câmeras. Nem na saída principal, nem nas secundárias. O corpo foi encontrado horas depois, numa área isolada do aeroporto, perto de um depósito antigo que estava desativado. A polícia disse que ela tinha sido deixada lá, viva, mas inconsciente, e que demorou tanto para acharem porque ninguém imaginou que alguém pudesse arrastar uma pessoa até ali sem ser visto. Quando eu ouvi isso, senti o chão sair, porque aquele corredor, o mesmo que dava para o banheiro, também dava para esse depósito.
E naquele turno, quem estava de plantão para monitorar a passagem era justamente um dos seguranças que achou que ela estava bêbada. Eu fiquei meses revendo mentalmente cada minuto daquela noite. O jeito que ela pediu água, o tom calmo do homem, o barulho que a faxineira disse ter ouvido, as câmeras que não pegavam aquele pedaço do corredor. Tudo encaixava como se alguém tivesse planejado o cenário perfeito para um crime que ninguém veria acontecer. Hoje, quando eu falo sobre isso, parece que foi um pesadelo, mas foi real. E o mais difícil de aceitar é que eu estava lá. Eu podia ter entrado naquele banheiro, chamado alguém, feito qualquer coisa, mas não fiz. A empresa nunca mais falou do assunto. Mudaram o uniforme da equipe terceirizada, trocaram crachás, instalaram câmeras novas, mas o medo ficou. E eu continuo trabalhando, mas sempre que alguém pede um copo d'água, eu lembro dela, do jeito que segurava o copo com as duas mãos, tremendo, tentando se manter em pé. Tem noites em que eu acordo achando que escutei aquele barulho de rodinha de mala arrastando, só que vem do banheiro do fundo da aeronave quando está tudo escuro e eu sei que não tem ninguém ali. Talvez seja só a culpa tentando me acordar. Mas toda vez que alguém fala que aeroporto é um lugar seguro, eu penso nela. Porque eu sei o que aconteceu ali. E sei que às vezes o perigo não vem de quem a gente teme, vem de quem parece estar ajudando.